Não, tudo bem. Acho que eu tô começando a ficar nervosa. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Medvlog. Um Medvlog diferente que eu vou levar vocês comigo pro ENAMED, que é o antigo Enare, uma prova de residência, mas que a partir de 2025 tornou também a ser uma prova que classifica as faculdades de medicina do Brasil. Inicialmente, vocês sabem que eu vou prestar residência agora no final do sexto ano. Vou me maquiar enquanto eu converso com vocês, senão eu vou me atrasar. Mas eu nunca tive o foco de fazer o Enare. O Enare é como se fosse o Enem. Ele é a nível Brasil. Não são as provas só de São Paulo, por exemplo. Você vai passar a base para fazer o Enare? Vou. São vários hospitais que participam desse processo seletivo. Então, a depender da sua nota, você escolhe para qual hospital você vai. Da mesma forma que o Enem, a depender da sua nota, você escolhe para qual faculdade você vai. Você já tem que ter decidido previamente a especialidade. Então, na hora de você se inscrever, eu, por exemplo, coloquei lá ginecologia e obstetrícia, mas eu estou prestando mesmo porque, como eu me formo agora no final desse ano, a minha faculdade me obrigou. Se não fosse por isso, eu não ia prestar. Eu lembro que isso foi decidido em março, abril, no começo do ano. E eu truquei muito. Eu falei, nossa, duvido que vai ser obrigatório mesmo. E nem me estressei na época. Mas agora chegando perto, sim, é obrigatório. Não só para quem vai se formar agora no final do ano, mas para quem vai se formar no meio do ano que vem também. Porque é uma prova que acontece uma vez por ano só, agora em outubro. Então, a galera que se forma no meio do ano tem que fazer também. Vou pegar esse espelho aqui que é grande. Tô passando a base, eu não sei como é que tá. E é uma prova feita pelo INEP, assim como a prova do Revalida. Confesso pra vocês que eu, Ana Flávia, não fiz os enares anteriores, eu não fiz nenhuma prova do Revalida pra treinar, pra conhecer esse estilo de prova, porque não é a minha prova-alvo. Eu nem me inscrevi para concorrer às vagas, por exemplo. Eu só me inscrevi realmente para fazer a prova e aí foi de graça, mas se eu fosse concorrer às vagas de residência, eu teria que pagar uma taxa extra e embora seja um processo seletivo muito bom, porque tem muitos e muitos hospitais, aqui em São Paulo não tem tantos hospitais assim. Pelo menos os hospitais que tem não são hospitais do meu interesse, não são hospitais que, se eu fosse aprovada, eu assumiria a vaga. Então não fazia sentido gastar mais dinheiro com isso, até porque eu já tô gastando bastante dinheiro com as inscrições para as provas que eu de fato tenho interesse. Eu acho que o Enare é até mais barato, deve custar no máximo uns R$ 200, mas tem prova que eu tô fazendo que custa quase R$ 1.000. Então é muito caro. O corretivo é a base da Mascavo, a base é na cor 12C e o corretivo na cor 30C. Independente de tudo isso, hoje na prova eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer as questões direitinho. São 100 questões, 20 de cada área, então 20 de clínica médica, 20 de cirurgia geral, 20 de pediatria, 20 de ginecologia e obstetrícia e 20 de medicina preventiva. Vai ser bom usar essa prova como um simulado, ver como que eu vou lidar com o nervosismo, ver como que eu vou lidar com o tempo, ver como que eu vou lidar com o ambiente, porque o ambiente de prova, ele é um ambiente estressante. E que bom que eu tô tendo essa oportunidade antes das provas começarem de fato. Então, a partir, não da semana que vem, mas da próxima semana, eu já tenho Einstein, aí depois vão vindo várias outras provas. O ENAMED ter sido a primeira prova, que tá cedo, né? A gente tá em outubro, vai me fazer bem pra servir como uma prova de treino, uma prova de simulado. Eu decidi fazer aqui em São Paulo, eu coloquei, ao invés de colocar o meu endereço de Guarulhos ou o endereço da casa da minha mãe no interior, eu coloquei o endereço aqui do apartamento do Bruno. Então eu vou fazer a prova, é numa escola infantil, uma escola pública infantil, lá em Santo Amaro. Então é um pouquinho longe, começa a 1h, o portão na verdade fecha a 1h e a prova começa a 1h30, vai até às 6h30, então são 5 horas de prova e agora são 11h10, estão vendo? 11h10. O Bruno foi na academia, eu vou almoçar num restaurante que tem aqui perto, que é uma delícia, a gente sempre almoça lá.
que tem um arrozinho com feijão assim bem leve, nada muito pesado, muito temperado. E depois nós vamos. Eu pedi pro Bruno me levar porque é um baita estresse chegando lá no local de prova. Sempre tem fila, sempre tem muita gente, é difícil até achar lugar para parar. Então é bom que eu não me estresso com isso. Mas eu também não vou encontrar ninguém, porque todos os meus amigos vão fazer prova lá em Guarulhos. Eu sou uma das únicas que vou fazer prova aqui em São Paulo. Me dei essa paleta aqui, ó, da NAR de presente por tá fazendo uma prova que eu não queria fazer. Sim, eu me mimei, mas vou estrear esse blush aqui rosa maravilhoso. Ai, olha isso! Eu tô toda de rosa, ó. Vocês vão ver meu outfit daqui a pouco. Escolhi uma roupa bem confortável e hoje choveu um pouquinho pela manhã, tá um clima nublado. Eu prefiro até do que calor na hora de fazer prova, porque frio você leva uma blusa e acabou. Mas calor, muitas das vezes não tem ar-condicionado nos lugares, né? Então a gente sofre. Já tem o nervosismo que faz o nosso coração bater mais rápido e a gente já respira mais do que o normal. Mas no frio eu acho que o ambiente fica mais confortável. O que mais que eu tinha pra falar pra vocês? Realmente não sei o que eu prefiro, se eu prefiro prova de manhã, se eu prefiro prova à tarde. Eu não sei nem quais que são os horários das minhas próximas provas, eu preciso ver isso. Porque eu sei o dia, mas eu não sei se vai ser prova de manhã, se vai ser prova à tarde. Eu hoje de manhã mostrei pra vocês, fui fazer uma aula de Hot Yoga, eu tô adorando, tem me ajudado muito no manejo da ansiedade nessa reta final, tanto de faculdade, que eu ainda tô terminando o 6º ano, quanto de prova de residência. Eu vou almoçar agora. Eu sei que tem muita gente que não gosta de almoçar ou prefere só fazer um lanchinho, um café da manhã mais reforçado. Eu quero almoçar mesmo porque vou ficar com fome depois. 5 horas de prova, imagina, até 6h30 da tarde, se eu não comer quase nada, eu vou ficar com muita fome. E vou levar alguns lanchinhos também. O que eu vou levar, ó? Vou mostrar pra vocês. Gente, tô tremendo. Tô começando a tremer mesmo. Vou levar uma banana, bolacha de arroz. Eu peguei esse mini saquinho aqui, ó, que já vem uma porção e uma barrinha. Eu não gosto tanto dessa barrinha, mas é a única que o Bruno tem aqui. Eu não tô afim de ter que passar no mercado pra comprar barrinha. E aí, gente, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Acho que não vai estar todo mundo no mesmo lugar de prova, né? Então, boa prova aí pra todo mundo. Acho que pra ninguém vai estar valendo de verdade, né? O Enari. Mas mesmo assim, independente de montar nota ou não, tenho certeza que vocês vão ser grandes médicos. Eu confiaria de olho fechado em vocês. Então, boa prova, pessoal. A gente tá junto sempre, o que deve e tá acabando. Bora se formar logo, pelo amor de Deus, que eu não aguento mais. Faça uma boa prova, gente. Matheus, agora o Lucas. Boa prova, galera. Que Deus abençoe vocês. Tire toda a ansiedade, que vocês possam dar o melhor de vocês, com confiança, com ousadia. E é isso, vai dar tudo certo. Vai dar bom, gente! Uhul! Pau no cu dessa prova! Esse é o look, a calça do Scrub Coat da Doutora Cherry, que eu mostrei pra vocês. Tem um tecido muito, muito, muito confortável. Tem vários bolsos. Eu vou acabar não usando, né, os bolsos, mas é ótima pro dia a dia. Esse rosa lindíssimo. Estou de chinelo nos pés, estou mesmo, bem confortável. E a camiseta também combinando. Bora então. Já pedi pro restaurante preparar o almoço. Chegar lá, pronta já pra agilizar, que senão vou atrasar. Almocinho no carro, porque adivinha quem está atrasada? Flávia tá atrasada, pra chegar lá 12h30. Meio-dia 25. Meio-dia 25, mas tem um puta trânsito, né, nas entradas de prova. Vamos ver. Se eu não tivesse atrasado, não seria eu. Queimei minha língua. Tá muito quente, mas tá bom. Daqui a pouquinho? Depois eu pego o meu, daqui a pouco eu já pego. Meu amor, eu Meu Deus, pra valer. Sente saudade. Eu sou. Vocês vão cair? É tarde. Essa hora é boa.
Se você soubesse o quanto eu morro de ciúme quando você sai com esse teu perfume, dá uma vontade de prender você. Eu sou teu namorado e nem por um segundo eu saio do teu lado. Eu tenho tanto medo, amor, de te perder. Se você soubesse o quanto. Estamos chegando já. Chama Escola Estadual Eugênio Mariz, blá blá blá. Tem quase nada de trânsito, tá? Bem de boa. Tchau. Boa prova, meu amor. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. Boa prova. Obrigada. Tchau. Obrigada. fila do banheiro que está gigante. Eu sempre tenho que ter aquele xixizinho pra arrumar. Tá uma fila bem pequena pra fazer xixi. Olha isso, gente. O pior é que eu não sei se tem banheiro em outro lugar. Então eu vou nesse mesmo, né? Mais perto. Feminino nessas horas ia ajudar pra caramba. Olha isso, o banheiro masculino não tem uma pessoa. Enquanto feminino eu tô na fila já tem uns 20 minutos. Fim de prova, estou congelando, vocês não têm noção. Os meus dedinhos, o meu pé, o futilinelo, tá uma pedra de gelo. Muito frio mesmo. Acabei de encontrar com o Bruno e já liguei o ar-condicionado, o arzinho quente, né, pra falar a verdade, do carro, porque tá muito frio. A escola que a gente fez, ela era bem afastada e era num lugar com bastante mato, bastante árvore, então imagina o frio. Eu, das vezes que fui no banheiro, conseguia ver assim pela janela aquela neblina já, sabe? Muito frio. Não tinha uma pessoa aqui que não estava reclamando desse frio absurdo. Oi, gente. Hoje já é o dia seguinte. Eu cheguei ontem da prova com tanto frio, mas tanto frio, que eu tomei aquele banho quente que você sai com a pele vermelha. Desculpa, dermatos que me seguem, mas eu precisava de um banho desse. Eu cheguei no máximo 7h30, eu jantei e 8h30 eu já estava indo dormir. O Bruno ficou assustadíssimo, ele ficou, como assim, cara? São 8h30 da noite, você tá indo dormir? E eu, sim, estou indo dormir. Porque eu tava cansada, mas eu não tava acabada, porque tem prova que a gente faz que a gente sai até desorientado, né? Eu não tava assim, eu tava bem, tava conversando, tava rindo, mas tava cansada e dormi até às 7 horas da manhã de hoje, então foi muito bom. Tive aí umas 10 horinhas e meia de sono, mas acordei com muita dor no pescoço, vocês não têm noção. Tipo, começando aqui mais ou menos até aqui. Muita dor. Isso porque, como eu falei, eu fiz a prova numa escola infantil. Eu fiz numa sala de aula cheia de desenhos, uma graça, mas com cadeiras infantis. Então, a minha cadeira, a minha mesa não era aquela cadeira universitária que é super apertada. Isso foi bom. Eu tinha realmente uma mesa pra usar, pra apoiar documento, pra apoiar caneta, pra apoiar comida. Mas a altura era também infantil. Era uma mesa assim bem baixinha, uma cadeira bem baixinha. Isso porque eu já sou pequena, eu tenho 1,56 m. Imagina o homem que tava na minha frente, que devia ter 1,90 m, fiquei com mais dó dele. Mas eu sofri também, acordei tudo meio travado. Isso faz parte, tomar um anti-inflamatório vai ficar tudo bem. Seguinte, o que eu achei da prova? Eu trouxe a prova comigo, porque se você ficasse até às 6 horas,
faltando 30 minutos pra terminar, você podia trazer o caderno de provas. E eles disponibilizaram no site pra gente imprimir um comprovante de inscrição e um comprovante que a gente foi fazer a prova. E como eu tô fazendo essa prova pra me formar, pra faculdade, eu deveria ter levado esse comprovante pro fiscal de sala assinar. Mas eu não tinha impressora aqui. Quando eles disponibilizaram já era tarde demais. Eu já tinha impresso o meu comprovante de inscrição, mas esse comprovante aí eu não tinha impresso, não tinha como imprimir. Aí o que eu pensei, eu vou ficar pelo menos até o horário de poder levar a prova, porque se a minha faculdade contestar, eu falo tipo, não, olha, eu fiz a prova, ela tá aqui. E sinto informar a todos que esse é o novo Enem da Medicina. É igual. Eu lembro da época que eu prestava Enem, só faltou a frase aqui pra gente copiar, mas é tudo igual. Tá escrito aqui, ó, ENAMED, Exame Nacional de Avaliação de Formação Médica. Então já existem boatos que daqui a pouco a medicina vai ter como se fosse um OAB, e eu acredito que vai ser exatamente isso. Esse ano a gente não tinha uma nota mínima pra tirar, pra conseguir se formar nem nada, a gente só tinha que realmente fazer a prova, mas eu acredito que nos próximos anos vai ter sim. No final da prova até tinha uma folha aqui ó, pra gente avaliar a prova. Eram questões extras, então a prova tinha 100 questões, aí depois tinham essas questões e tinha até lugar no gabarito pra essas questões. Qual o grau de dificuldade das questões? Aí tinha muito fácil, fácil, médio, difícil, muito difícil. Qual foi o tempo gasto por você pra concluir a prova? Em relação ao tempo total de aplicação, você considera que a prova foi muito longa, adequada, curta, muito curta? Os enunciados das questões estavam claros e subjetivos? As informações... Subjetivos não, né? Objetivos. As informações e instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las? Você se deparou com alguma dificuldade ao responder a prova? Qual? E aí tinha desconhecimento de conteúdo, forma diferente de abordagem de conteúdo, espaço insuficiente para responder as questões, falta de motivação para fazer a prova, não tive qualquer tipo de dificuldade para responder a prova. Considerando as questões, você percebeu que não estudou a maioria dos conteúdos, estudou alguns, mas não aprendeu, estudou a maioria, mas não aprendeu, estudou e aprendeu muito desses conteúdos, estudou e aprendeu todos os conteúdos. Como você avalia a sequência das questões de prova e as atividades práticas desenvolvidas ao longo do seu curso contribuíram para a resolução das questões dessa prova? Então, o meu ano, quem se formou em 2025 em medicina, foi o ano teste para essa prova aqui. Acredito que a partir do ano que vem, nos próximos anos, já vai ser algo mais normal de se fazer. Vamos lá, sobre as questões em si. Quando eu abri a prova, eu, como falei pra vocês, não treinei pra essa prova, então eu não sabia o que esperar. Quando eu abri essa prova, a primeira coisa que eu fiz, ao invés de olhar as questões, foi colocar a ordem que eu faço as questões. Então eu faço sempre ginecologia, obstetrícia, cirurgia, metade preventiva, porque eu acho que preventiva tem muito texto, então eu gosto de dividir metade e metade, pediatria, a outra metade preventiva e clínica. Quando eu fui folhear a prova pra ver onde começava cada matéria, eu vi que não tinha divisão. Então eles simplesmente bagunçaram tudo e colocaram. Não tinha tipo, da questão 1 a 20 é clínica, da questão 21 a 40 é cirurgia. Não, tava tudo misturado. E aí a única coisa que eu pensei foi, eu vou ter que começar a prova da questão 1 e até a questão 100. E foi isso que eu fiz. O meu modelo de prova foi o modelo 1, tinham 2 modelos, as questões eram as mesmas, mas as ordens eram diferentes. E foi isso que eu fiz, eu comecei aqui com a questão 1, então, que era mulher de 58 anos, com diagnóstico de hipertensão, em tratamento irregular, caminhada, bebê, blá, e fui até a questão 100. A cada 20 questões, eu tenho esse costume, né, como cada matéria tem 20 questões, quando eu concluo, eu gosto de fazer uma pausa pra comer, pra beber uma água, se eu tiver apertada, ir no banheiro fazer xixi. E no ENAMED eu tentei manter esse meu costume. Como tinha muito tempo, gente, 5 horas de prova é muito tempo. Pra mim, pelo menos, eu terminei a prova em 4 horas, já com o gabarito pronto, e fiquei... Minto. Eu terminei a prova em 4 horas, depois passei pro gabarito, mas fiquei esperando uns minutos, sem ter muito o que fazer, pra poder levar a prova pra casa. Mas eu achei que tinha muito tempo, e quando eu percebi que tinha muito tempo,
Aí que na hora de comer mesmo, tipo, eu fechava a prova, eu não queria saber de questão nenhuma, não ficava pensando sobre isso. Comia o meu lanchinho, ficava olhando pro teto, a sala que eu fiz era cheia de desenhos de crianças, então eu ficava olhando os desenhinhos, aquele alfabeto assim colado na parte de cima da lousa, ficava olhando, muito tranquilo. Tanto que eu espero que pros próximos anos continue tranquilo. E na hora que eles perguntaram qual o tempo gasto para concluir a prova, eu coloquei muito tempo e que pros próximos anos tem gente que precisa realmente de mais tempo, então para tentar ajudar as próximas pessoas, o INEP não diminua, né, o tempo de prova, mas pra mim realmente foi muito tempo. Foi ótimo porque eu fazia essas pausas e aí eu respirava fundo assim, ficava com a cabeça limpa pra continuar fazendo as questões. E o que eu achei das questões em si, eu achei que elas foram questões boas, eu achei que elas foram bem escritas. Uma outra questão, tem uma questão que eu fiquei meio brava com ela, que era uma questão de cetoacidose diabética, e aí ele pedia já qual que era o tratamento, aqui ó. A minha prova foi a questão 66. Menina de 11 anos foi trazida à UPA, unidade de pronto atendimento, com quadro de queda do estado geral, náusea, dor abdominal, desidratação e hálito cetônico. Aí que a gente pensa, cetoacidose diabética. Exames realizados, glicemia de 410, gasometria venosa pH de 7.15 e bicarbonato de 13. Exame de urina indica cetonúria, cetoacidose diabética, tipo, não tem nem dúvida. Além da fluidoterapia, o próximo passo aí tinha já reposição de potássio, correção imediata de glicemia. Só que antes da gente corrigir a glicemia, a gente tem que ver o potássio. Se o potássio precisar corrigir, a gente corrige, mas tipo, não dava pra saber porque não tinha potássio no enunciado da questão. Foi a única... Tiveram outras também que o pessoal falou de pedir recurso, mas foi a única questão que quando eu bati o olho eu falei, tem que ter recurso, porque, né, a gente precisa dos valores antes de tomar qualquer conduta. Mas todas as outras estavam muito bem escritas. Uma coisa que eu gostei da prova é que toda questão eles contextualizavam onde você estava para prestar aquele atendimento. Toda questão tinha idade também, tá na UBS, tá na UPA, tá no hospital. Isso é muito bom porque vai depender do lugar que a gente tá, a gente vai tomar conduta XYZ. Isso é fato. E eu achei que a prova foi bem coerente nesse sentido. Eu achei os enunciados bem... O comando da questão bem claro também. Com base no quadro descrito, o diagnóstico quais são, respectivamente, a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta mais adequada. Nessa situação, qual a conduta adequada a ser adotada na assistência? Considerando o quadro descrito, qual o diagnóstico mais provável? Eu achei isso bem tranquilo, então nesse sentido eu não tenho nada a reclamar. Eram questões mais longas, então a maioria das questões tinha bastante texto. Uma prova bem cheia, sabe, de se fazer. Eu achei que tinha pouco espaço pra gente escrever na prova em si, porque tá dando pra ver, né, que eu gosto bastante de rabiscar. Tudo que eles deram de exame, olha aqui, ó, eles colocaram valor de referência, eu achei isso legal. A gente, com o passar do tempo, se acostuma, né, com os valores de referência, mas um ou outro a gente não sabe, e na hora da prova é um saco, né, ficar tendo que decorar. Tinham poucas imagens, tinha essa imagem aqui que era de um AVC subdural, não, epidural, mas eu acertei, ó. Eu acertei, pelo amor de Deus. Subdural, ele escorre, e epidural, como de uma artéria, ele pulsa pra cá. Se fosse subdural, estaria escorrido. Enfim, macete de prova. Aí tiveram pouquíssimas imagens. Teve uma imagem, eu não sei se eu posso mostrar aqui, porque é a região genital de um paciente, pode ser que o meu vídeo seja banido. Mas tinha uma imagem de uma úlcera de um paciente e a imagem tava bem ruim, não dava pra ver quase nada. Foi uma das últimas questões. Não dava pra ver quase nada, mas a descrição da imagem tava bem feita, então tudo bem. Homem de 30 anos, blá 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 blá. Aí aqui tem a descrição do exame físico. Com lesão ulcerada, com bordas elevadas, sem secreção de aproximadamente 3 centímetros logo abaixo da glândula, rasa e de base mole, além de linfonodomegalia inguinal direta, com sinais inflamatórios e sem fistolização. Então, mesmo sem ver a imagem, assim, que a imagem estava meio ruim, deu pra saber a resposta pela descrição. Eu achei isso bem legal. Não achei que as questões estavam muito difíceis. Aqui, ó, mais uma questão com valor de referência. Não achei que as questões estavam muito difíceis. Tinha algumas questões, poucas questões, e todas de clínica, que eu realmente não sabia o que era. Tinha algumas questões
que eu precisava saber decoreba mesmo. Teve uma questão de reumato que foi muito isso, que foi dispondilite anquilosante, HLA B27. Aí eu nem fiquei, tipo, muito assim, sabe, fosforilando na questão, já assinalei. Dentro de cirurgia caiu muita hepatologia, a parte de vias biliares, caiu bastante mesmo, tiveram várias questões com esse mesmo tema. Diabetes caiu bem, caiu em GO, diabetes gestacional, caiu em clínica, caiu em várias questões. Caíram questões que era só nome de medicamento, e essas questões pra mim é sempre uma merda, porque eu não sou tão boa assim de farmaco. Então, se eu sei, eu sei, se eu não sei, tipo assim, não tenho que ficar pensando muito. Esqueci de falar, mas caíram também algumas questões de atendimento à população indígena, ribeirinhos e também atendimento à pessoa privada de liberdade. Que é bem a cara do INEP, né? Eu ouvi várias pessoas falarem que é comum cair esses temas nas provas do Revalida e tiveram questões, aliás, muito parecidas. Então, quem for prestar o ENAMED querendo as vagas de residência, não deixem de refazer as provas antigas do Revalida para treinar. E é isso. Acho que foram essas minhas concepções sobre a prova. Ainda não saiu o gabarito oficial, claro, né? Demora pra sair. Mas alguns cursinhos já estão fazendo correção. A correção do médio grupo vai ser quarta-feira. E tiveram cursinhos que ontem mesmo já estavam fazendo a correção. A maioria faz live aqui pelo YouTube. Eu acho que vale super a pena ver. Mas eu acho que vale a pena você ver do cursinho que você faz. Porque os professores ensinam já de uma certa forma. Então você já tá acostumada com aquele raciocínio, com os macetes daquele cursinho, com aquele professor, e isso traz uma calma pro nosso coração na hora de corrigir. Então eu vou esperar a correção do médio grupo pra corrigir questão por questão. Eu mais peguei, assim, gabarito de um dos cursinhos pra ver no geral como que eu tinha ido, e eu tirei, gente, o que eu tô acostumada a tirar, sendo bem honesta. Eu tenho feito 65% de acerto nas provas, o que, infelizmente, para as outras provas que eu vou testar, ainda não é o suficiente. Depois dessa prova, aliás, acho que não vai dar para passar. Mesmo tendo sido uma prova que eu não era acostumada, que eu não tinha treinado para, não deixa de ser uma prova que cobra conteúdos da medicina. E eu tirei por aí, eu fiz 63 pelo gabarito de um dos cursinhos, mas também tem recurso, também tem questões anuladas, também tem erro dos próprios cursinhos, né, até sair o gabarito oficial. E eu queria ter melhor, claro, a gente sempre quer. E tenho medo de não conseguir melhorar até as próximas provas. Esse ano, o que eu senti? Eu parti de um percentual de acerto de 50% e fui aumentando. E fui confiando também nos professores. Porque os próprios professores do médio grupo falam, vocês têm que confiar no processo. A gente não começa o ano acertando 80% das questões. E eu fui confiando. Aí o que aconteceu? Em julho, eu tive os maiores percentuais de acerto. Eu tava de férias, eu tava descansada, eu tava revisando muitos dos conteúdos e das provas que eu fiz eu tive os maiores percentuais, o que me deixou muito feliz. Aí eu viajei, eu fui pra Nova York, vocês sabem, eu tirei um pouquinho o pé do acelerador e tanto em agosto quanto em setembro eu fiquei bem mal de cabeça, então foram meses que eu não consegui cumprir com a minha rotina de estudos da forma que eu queria e estando tão próxima das provas, muitas das vezes o próprio nervosismo me deixava desamparada e eu não consegui melhorar o meu percentual. Eu estagnei aí nesse 65%, provas que eu vou muito bem, eu tiro 70%, um pouquinho a mais 70% no máximo, e foram essas provas aí que eu fiz em julho. E agora, continuar estudando, claro, não é porque as provas começaram que a gente vai jogar tudo pro alto, pelo contrário, a gente continua estudando. E fazer provas assim é bom, porque se eu cheguei lá na hora e vi que um assunto que eu achei que eu tinha facilidade, eu na verdade tive dificuldade, eu já sei que é um assunto que eu tenho que estudar de novo. E tentar aprimorar isso para as próximas. Eu encontrei alguns de vocês na prova, eu encontrei uma seguidora no banheiro, eu encontrei 2 seguidoras no começo da prova, que estavam bem nervosas, tadinhas. Encontrei uma seguidora que eu até conversei mais com ela no final da prova e ela tava tremendo de frio, assim como eu. E eu até falei sobre isso, tipo, elas falaram, eu tenho certeza que você vai passar. E tadinhas, elas nem sabiam
que eu não tava concorrendo às vagas do Enare, né, do Enamed, mas me dando super essa força. E eu agradeço por vocês, por você que tá aí do outro lado também, por essa força que vocês têm me dado no geral. Tenho recebido muitas mensagens. Eu realmente entreguei nas mãos de Deus. Eu espero que aquilo que Deus tenha pra minha vida seja feito. Se Deus quer que eu passe esse ano, eu vou passar. Mesmo não indo tão bem, alguma coisa vai acontecer e eu vou passar. Mas se não for pra eu passar também, não adianta estudar horas e horas e horas, que se não for pra ser, não vai ser. E se for pra ser, será. Tô bem em paz com isso, do fundo do meu coração. Sempre foi algo que eu quis muito, passar na residência, passar na residência, passar na residência. Mas esse ano, essa fase que eu fiquei mal mesmo de cabeça, eu percebi que às vezes querer passar por passar não é tão bom. Eu, Ana Paula, poderia não estar bem pra assumir uma vaga de residência. Então, se eu precisar de um aninho a mais, vai ser um ano muito bom também. Vocês sabem, né? Eu saí do ensino médio, já entrei na faculdade de medicina, foram anos bem intensos. Se eu puder ter um ano até mais tranquilo, vai ser muito gostoso pra eu fazer coisas além da medicina, continuar estudando, claro, mas ter mais tempo pra me dedicar a outras coisas que eu não tive nesses últimos anos da minha vida. Só realmente queria trazer essa leveza que eu tô durante esse período pra vocês. Pra você que tá aí passando por isso, ou pra você que torce também pra eu passar, eu continuo torcendo, mas sem aquela cobrança, pelo amor de Deus. Porque tem gente por aí que acha que eu sou super dotada, e não, eu sou uma pessoa normal, que estuda, que tem dificuldades, que... Vou mostrar uma coisa pra vocês. Que troca a questão na hora de passar pro gabarito e erra, ou que fica entre duas questões e assinala errada. Ai, que ódio. Tiveram algumas questões que eu fiz isso. Olha aqui, fiquei entre essa e essa, assinalei essa e era essa. Fiquei entre essa e essa, assinalei essa e era essa. Tudo que tá escrito em rosa foi o que eu corrigi agora de manhã, tá? Eu não levei caneta rosa pra prova. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você tá assistindo e vai fazer a prova, queria saber mais ou menos como é que funciona. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar. Considerações finais. Levem lanchinhos, levem blusa de frio, porque você pode chegar no lugar de prova e tá muito frio e seu pé congelar. Eu pude levar a garrafinha normal, então eu tinha comprado uma garrafinha transparente, tirei o rótulo por precaução, mas pude levar minha garrafinha da Paco, por exemplo, sem problema nenhum. Minha fiscal era muito boazinha, muito tranquila, não encrencou com nada, não tive problema também com o restante dos alunos, todo mundo em silêncio, todo mundo tranquilo. E é isso. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!